Esses seguidores que você iniciou. Oi, gente. Sejam bem-vindos. Olá. Boa noite. Gente, quem for entrando, se puder já ir aí compartilhando essa live aí onde tem esse aviãozinho aí, essa setinha para outras pessoas que com certeza vai ser uma bênção. Com certeza muitos irão receber e alguém nesse momento pode estar precisando de uma ajuda e que essa live venha a ser uma bênção na vida de quem está precisando dessa ajuda. Então eu conto com vocês que já estão entrando para ir compartilhando. Deus abençoe a vida de cada um. Compartilha, porque assim como nós somos abençoados, nós também queremos abençoar outros. E para começar, amados, eu queria deixar aqui um versículo para nossa meditação nesse momento. Vocês podem também fazer perguntas depois. Hoje a gente vai estar conversando com Thaís, que é graduanda em psicologia, e a gente vai conversar um pouco sobre o Setembro Amarelo, esse movimento em combate ao suicídio. Muitas pessoas passam por isso, passaram, estão passando, e muitas vezes é uma luta que a pessoa luta sozinha. Então vamos hoje fazer essa corrente dizendo: juntos somos mais fortes. Então eu gostaria de, para início, né, as pessoas estão entrando, que você possa lembrar, porque às vezes as pessoas esquecem. Vamos compartilhar, pega aí nessa setinha que tem aí, esse triângulozinho aí, esse aviãozinho, como vocês entendem, e mande para outras pessoas, convide, chame. Vamos trazer o maior número de pessoas para serem abençoadas. E eu quero deixar aqui para a nossa meditação 1 Pedro, o capítulo 3, o versículo 14, começando pela parte B. Começando pela parte B, que diz: não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, 15. Santifiquem-se a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Então eu quero dizer hoje, né, que você que está aí angustiado, depressivo, você que está triste, saiba, você não está sozinho. Nós temos uma razão para viver. Nós temos uma esperança, e essa esperança se chama Jesus. E que você tenha dentro de você, como diz aqui, dentro do coração, essa esperança viva, que é Jesus. E que você possa hoje, nessa live, aprender mais. Se você não está passando, mas conhece alguém que está passando por isso, por uma depressão, por algum transtorno mental, que você possa aprender aqui e levar para essa pessoa. Eu vou convidar agora Thaís e que a gente... Estou chamando e vocês continuem aí, convidando as pessoas. Oi, Oi, primo, boa noite. boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, espero que a internet fique uma bênção. Em nome de Jesus, toda a internet vai ficar aqui, para a glória de Deus não vai cair nada. Vai ser uma bênção. Amém.
É, quero dizer que é um prazer, uma alegria para mim a gente fazer esse momento. Dizer assim que eu acho que todo mundo, né, esse período, esse mês de setembro, ouve muito falar no Setembro Amarelo, não é? Mas eu escutava, sabia que tinha a ver com suicídio, né, tudo, mas eu nunca tinha pesquisado a história. E eu fui pesquisar, e foi quando eu vi a origem, né, do Setembro Amarelo, que falava da história de um jovem de apenas 17 anos que tirou a própria vida. E ele tirou a própria vida dentro de um carro que ele tinha comprado. Aí, estão me ouvindo? Ele tinha comprado esse carro, era até um Mustang 68, aqueles carros, né, antigos, e ele restaurou e ele pintou de amarelo. Saiu, mas eu vou continuar contando a história. E ele pintou de amarelo. E ele, um rapaz muito alegre, muito simpático, todos viam ele assim como uma pessoa carismática e de repente ele tirou a própria vida. E para a família, para os amigos, foi assim uma grande surpresa porque ninguém percebia nada de errado nele. E depois de uma frustração amorosa, voltou. Depois de uma frustração amorosa, esse jovem ele tirou a própria vida. E os familiares e os amigos, no dia do funeral dele, fizeram a cesta e aí fizeram fitas e cartões. E nesses cartões que eles entregaram para as pessoas que estavam lá no funeral, tinha a frase: se precisar, peça ajuda. E quando eu li essa história, porque eu sabia do Setembro Amarelo, mas não sabia a origem. E quando eu pesquisei e vi a história, aquilo foi muito impactante para mim. E eu pensei assim, eu não posso ficar só para mim essa história. Deus tocou no meu coração para que eu pudesse é, levar para outras pessoas, porque muita gente até ouve falar, mas não sabe a origem, como foi, quem foi. E é uma história muito impactante de um jovem. E o mais impactante também é que a família, os amigos não perceberam. Então, prima, eu quero começar com essa pergunta, né? Que sinais uma pessoa com ideias suicidas demonstra? Certo? Primeiramente, eu queria desejar uma boa noite para você e para todos que estão aqui ouvindo a nossa live. Tá me ouvindo bem? Tô. Só tá parando um pouquinho. Quer que eu tire os comentários? Aí depois, mas vocês continuem mandando as perguntas também. Tá, Quem quiser, tá conseguindo pode me fazer ouvir? perguntas. Tá cortando um pouquinho. Quer? Vou chamar de novo. Em nome de Jesus vai dar certo. Gente, enquanto isso, vão convidando outras pessoas, porque vai começar agora, né? Ela vai começando a responder, porque às vezes, amados, as pessoas estão do nosso lado. É um filho, é uma esposa, é um esposo, e a gente não percebe. Então, a primeira pergunta foi essa, né? Que sinais uma pessoa com ideias de tirar a própria vida, ela pode demonstrar? Para que a gente possa ser mais sensível a isso, a esses sinais. Tá me ouvindo agora? Oh, oh. Ai, Jesus, a minha internet é uma bênção. Então, Tatiana, os sinais, eles são muitos, né? A gente não pode simplesmente dizer que é apenas um sinal. Mas, normalmente, pessoas que têm indícios suicidas, normalmente, elas têm algum problema, alguma doença mental, né? Como depressão, ansiedade, transtorno de personalidade, transtorno de humor. E muitas vezes os sinais é tristeza, é estresse, é fadiga, é cansaço, é muito sono.
E também, geralmente, essas pessoas, elas têm aversão social, né? Normalmente elas não gostam de estar no meio de pessoas. Isso é quem tem problemas mentais. Mas a gente sabe que também o estresse, o desemprego, bullying, quem sofre bullying, quem faz bullying, a gente sabe também o preconceito racial, o preconceito financeiro. Existem muitas questões que podem levar uma pessoa ao suicídio, mas basicamente são essas questões, né? O sofrimento em si, a dor, a angústia, que, né, os sinais geralmente são esses. Pronto. Quais são os fatores de risco que podem levar uma pessoa ao suicídio? Então, como eu acabei de... Quais são esses fatores de risco? É o sofrimento, né? O sofrimento, a angústia, a desesperança pode levar uma pessoa ao suicídio. Porque o que é o suicídio? É a pessoa querer minimizar uma dor, um sofrimento, uma angústia muito grande que ela está sentindo. Então, normalmente, a pessoa, quando ela pensa no suicídio, quando ela quer, ela pensa em se matar, normalmente há uma desesperança muito grande no seu coração, uma angústia, uma dor muito grande que leva a pessoa a pensar no suicídio. Mas que a gente possa também compreender que o suicídio, muitas vezes, ele não acontece de fato, né? A gente já conversou sobre isso, mas às vezes acontece de pessoas tentarem 20 a 30 vezes para poder conseguir, né, se suicidar, tirar a própria vida. Então, a gente precisa prestar atenção justamente nesses sinais, entendeu, Tatiana? A gente precisa prestar atenção quando as pessoas começam a ficar muito tristes, começam a falar de morrer, começam a falar de tirar a própria vida, e a gente entende muitas vezes que essas pessoas que falam, de fato, elas estão em sofrimento, porque ninguém em situação normal, E elas estão pensando, né, em fazer isso. ninguém em situação normal, assim eu falo, que não esteja em sofrimento, vai pensar em tirar a própria vida, né? Até porque a gente tem a nossa vida como preciosa, a gente cuida da nossa própria vida, né? A gente cuida da nossa saúde, a gente cuida da nossa alimentação, a gente cuida do nosso bem-estar para justamente ficarmos bem. Então, quando a gente pensa em suicídio, realmente existe um sofrimento, existe uma dor, entendeu? Verdade. E as pessoas acham que geralmente essa dor é só pensamento. E às vezes eu já ouvi uma pessoa dizer, você tá triste, vai assistir um filme de comédia que isso resolve. Exatamente. Entendeu? E aí não é isso. Muitas vezes a dor passa além do emocional e vai ser até física, não é? E, Amada, eu queria também perguntar sobre o índice de suicídio entre jovens e adolescentes. Inclusive, na história, né, de onde se originou o Setembro Amarelo, o rapaz tinha apenas 17 anos. E por uma frustração, e com certeza ele já estava com depressão, com algum outro, né, já tinha dado alguns sinais. Mas muitas vezes a gente acha que só pessoas adultas com problemas, né, financeiro, com alguma coisa assim, que vai ter esse pensamento. Mas a gente vê que também crianças, adolescentes, jovens passam por isso, né? Isso. Exatamente. A adolescência é um período muito conflituoso. Então, as estatísticas mostram que crianças e adolescentes, a partir de 11 anos a 19 anos, eles estão mais prevalentes, pode acontecer de forma mais acentuada, né? O falar de suicídio, a automutilação. Então, os jovens e adolescentes, crianças de 11 anos, elas passam por esse tipo de problema, sim. A gente precisa conversar com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, nas nossas casas, nas nossas igrejas, nas escolas. Nós, pais, precisamos estar atentos a essas crianças e esses adolescentes e o comportamento deles. Que comportamento? Agressividade, muito estresse, muita cobrança, muita exigência,
alta exigência, a gente tem que prestar atenção o quanto esse jovem, esse adolescente sofre ou faz bullying. A gente tem que prestar atenção se esse jovem se socializa, conversa. A gente tem que prestar atenção se esse jovem fica muito tempo dentro do quarto, muito triste, muito desesperançoso. A gente tem que prestar atenção também se esse jovem não costuma sonhar sobre, pensar sobre o futuro, falar e sonhar sobre o futuro. Então, infelizmente, Tatiana, a gente precisa ficar atento aos nossos jovens, nós pais, nós líderes, né, de ministério, de igreja, a gente precisa prestar atenção. A gente vai falar sobre isso depois, mas infelizmente isso é um tabu muito grande, né, dentro das nossas igrejas, que muitas vezes a gente não fala sobre isso. A gente fala de todas as doenças, de câncer, de diabetes, de pressão alta. Para todas essas doenças, a gente direciona essas pessoas a médicos, né? E quando chega questões de mentais, questões de saúde, a gente acha que é espiritual, que é só demônio. A gente sabe das influências malignas sobre todo e qualquer, né, situação humana, mas a gente precisa, sim, cuidar, tratar, falar sobre prevenção, falar sobre suicídio, falar sobre doença mental nas nossas igrejas com os nossos jovens, sim. É como se a mente, a nossa cabeça não estivesse ligada ao nosso corpo. Exato. Porque as outras doenças é como... para baixo, né? Do pescoço para cima, a gente não fica doente, a gente fica assim. É verdade. O pensamento é esse. Do pescoço para baixo eu posso adoecer, eu posso tomar remédio, eu posso ir ao médico, eu posso falar para alguém que eu estou passando por aquilo, que eu estou sentindo uma dor, mas quando é do pescoço para cima, então, muitas vezes, começa muitas vezes pela própria pessoa. O paciente tem vergonha de falar do que está sentindo, do que está passando, do que está pensando. Então, e principalmente quando a pessoa tem uma religião, que isso já também trava a pessoa, porque começa a própria pessoa a se questionar: cadê a minha fé? Eu não tenho fé. E por isso, muitas vidas têm ido embora. Exatamente. Não é? Então, a gente aproveitando, né, esse assunto do suicídio, que é um tema tabu, eu queria que você falasse um pouquinho como abordá-lo na igreja. Porque a gente sabe que é difícil, é como se não existisse. Hoje em dia, já tem começado, né, a quebrar essa barreira, mas ainda é difícil. Muitas pessoas ainda querem agir como a gente acabou de falar. Eu adoeço do pescoço para baixo, tá? Do pescoço para cima é só espiritual, é só coisa da minha cabeça que eu domino, que eu posso controlar, né? Tem muitas pessoas que eu escuto dizer assim: isso aí eu não aceito na minha vida, não. Como se a gente aceitar, então quer dizer que as outras coisas você aceita. A sua fé só vai até um certo ponto, ao outro não. Aí eu queria que você me respondesse isso, como abordar na igreja, e depois eu quero falar também da experiência que eu passei. Certo. Então, como a gente estava conversando, quem tiver perguntinhas, eu estou vendo aí, Cláudia, Prima, algumas pessoas falando, podem fazer as perguntas que depois a gente vai responder, né, Tatiana, as perguntas. Então, eu separei um versículo aqui da palavra que se encontra em Efésios 5:29, que ele diz assim: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como também Cristo cuida da igreja. Então, Tatiana, a gente cuida do nosso corpo, a gente alimenta o nosso corpo. Quando a gente passa a tentar o suicídio, a ter palavras suicidas, ter atitudes suicidas, a gente imagina que esse indivíduo está em adoecimento psíquico. A gente imagina que esse indivíduo está em sofrimento, a gente imagina que esse indivíduo está lidando com o luto, está lidando com uma separação, está lidando com uma falta, está lidando com uma angústia. Então, quando a gente vê, pessoas dentro da igreja são humanas, pessoas dentro das igrejas, elas precisam lidar com todas essas questões. A gente está saindo de uma pandemia, quanto isso penalizou, né, nós cristãos. Então, a gente não está por fora. Então, no geral,
Verdade. falando, a gente cuida do nosso corpo, a gente alimenta o nosso corpo. Então, quando uma pessoa fala em suicídio, pratica o suicídio, a gente entende que ela não está bem, que ela está precisando de ajuda, ela está precisando de acolhimento. Nós não somos uma ilha, né? Nós somos pessoas que temos famílias, que temos filhos, que temos amigos, que temos igreja. Então, quando uma pessoa está em adoecimento, quando uma pessoa se suicida, né? Todas essas pessoas ao redor sofrem junto. Então, nós, como igreja, nós precisamos prestar atenção nisso desde agora. Nós, como igreja, a gente precisa prevenir e conversar sobre isso. Então, existem alguns mitos dentro da igreja que a gente já conhece, mas eu vou citar alguns. Cão que late e não morde. Isso é um mito, né? A gente sabe que pessoas que falam que vão se suicidar, a probabilidade disso acontecer é acima de 80%. Então, como eu falei anteriormente, pessoas que se suicidam, elas verbalizam, falam desse sofrimento de alguma maneira. Elas falam que quer acabar com a vida, elas falam que não aguenta mais viver, elas falam que está muito difícil. Então, isso é um mito que precisa ser quebrado dentro da igreja. Está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Mas vamos ajudar? O que é que você precisa? O que é que está acontecendo? Vamos conversar. Tenta fazer com que essa pessoa fale desse sofrimento, fale dessa angústia. Leve essa pessoa num CAPS. Tem vários CAPS espalhados pelo Brasil inteiro, que é gratuito, né? Procura uma ajuda psicoterápica. Então, esse é o primeiro mito. O segundo mito é a gente pensar, né, que nós que somos cristãos, a gente não tem sofrimento psíquico, que a gente não adoece mentalmente, que o cristão não tem depressão, que cristão não tem ansiedade, que cristão não tem problema. Minha gente, no mundo nós teríamos aflições, disse Jesus, né? Mas ele diz também que a gente pode vencer. Então, o suicídio, ele pode ser vencido, né, através de psicoterapia, medicamento e fé. Oração, a gente ora por esse jovem, a gente ora por essa pessoa, mas a gente também acolhe. Tá cortando um pouquinho. A gente ora por esse jovem, mas a gente também encaminha ele para uma psicoterapia. A gente ora por essa mulher, por esse homem, mas a gente também encaminha ele a um psiquiatra. Um outro mito que acontece muito dentro das nossas igrejas é que não adianta ajudar. Ah, aquela pessoa é problemática. Não vamos falar com ela sobre depressão. Ah, ela falou de suicídio. Psh, cala a boca, ninguém fala mais. A gente precisa conversar sobre isso nas igrejas, nos templos. A gente precisa conversar com esse jovem, a gente precisa compreender o que está acontecendo. Então, isso é um mito. A gente, de fato, precisa conversar, porque vidas podem ser poupadas, Tatiana, através do diálogo e da conversa. Um outro mito é: essa pessoa não tem temor a Deus. Essa pessoa não ama a Deus. Porque como é que ela ama a Deus e está falando de se matar se Deus que deu a vida? Como eu estou dizendo, ela não quer matar a vida. Ela quer eliminar o sofrimento. Ela quer eliminar uma angústia. Ela quer eliminar uma dor. E nesses momentos a gente precisa lembrar elas da esperança que é Cristo. Né? A gente precisa lembrar ela que tem toda uma vida pela frente. A gente precisa lembrar ela que Jesus, né, é a nossa esperança nos dias difíceis. A gente precisa lembrar. E na passagem bíblica, a gente sabe de um caso, né, de depressão e quase suicídio, que é do profeta Elias. E a gente sabe que quando Elias estava na caverna, ele estava em total sofrimento. Ele quis morrer, né? E Deus tratou com ele, com terapia, entre aspas, né? Porque Deus, ele tratou com Elias no sonoterapia, fazia Elias descansar. Deus tratou com Elias no cardápio terapia, mandando o alimento. Deus tratou com Elias quando mandou que ele saísse da caverna para falar sobre os seus problemas e seus medos. Então, Deus se importou com Elias e Elias saiu daquela situação de depressão e sofrimento. Assim somos nós, assim é a igreja de Jesus. Ele precisa se importar com esse doente,
né, com esse depressivo, com esse ansiedade, com esse ansioso, com esse bipolar, para que Deus trate, para que Deus cure. Assim como eu falei, Tatiana, assim como a gente toma um remédio, a gente tá com uma dor no peito, ai que dor no peito, tô sem ar, a gente por acaso vai só orar. A gente faz o quê? Vai para o médico, vai para a UPA. Aí, quando são problemas psíquicos, a gente vai só orar. Orar é importante, a fé é importante, mas a gente precisa tratar isso de forma justa, real, né? De forma científica. Deus, ele deu sabedoria aos homens para isso, né? E a gente precisa fazer, lançar a mão disso. Então, esse é um dos grandes tabus, mas que está sendo quebrado. Essa conversa aqui hoje é para isso. É para que nós cristãos, nós que fazemos parte da igreja evangélica ou qualquer outra religião, que usamos a fé, né, como nosso escudo, que a gente continue usando a nossa fé como escudo. Orar, ler a Bíblia é importante, mas fazer exercício físico é importante, fazer uma psicoterapia é importante, procurar uma ajuda psiquiátrica é importante, dentre outras. Menina, falou tudo. É de Deus, viu? Eu achei tão interessante, prima. Sabe o quê? Que quando a gente marcou essa live, a gente nem percebeu que ia ser justamente hoje, dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Então, assim, Deus faz tudo perfeito, não é? E eu agradeço ao Senhor por estar aqui, porque eu senti na pele o que é isso. Eu também já estive do outro lado, de não acreditar, de achar que é frescura, de achar que é falta de fé. Eu já ouvi gente dizer que quem fala que tem depressão é quem não tem o que fazer. Então, eu já ouvi e também já fui dos que já pensou também isso. Tive meus questionamentos, meus julgamentos, pré-julgamentos, e Deus permitiu que eu passasse na pele essa situação, esse sofrimento. Eu digo que é um sofrimento. Então, quando a gente passa na pele, aí a gente vê que não é brincadeira, que não é falta do que fazer, não é falta de fé. Eu sempre estive aos pés da cruz, eu sempre procurei ser uma serva do Senhor, ser uma discípula de Cristo, mas se a gente, por algum momento, passa por essa situação, a gente tem que lidar com isso. E como eu falei, o preconceito começou a partir de mim, porque eu não queria aceitar isso. E muitas vezes a pessoa eu demorei a chegar até o tratamento, porque eu não aceitava aquilo. Eu dizia, não, eu não quero, psiquiatra é para louco, e eu não vou, eu não quero. E isso, eu adiei meu tratamento. E eu cheguei a uma depressão profunda, que eu estava só deitada na minha casa, fui afastada do trabalho, fui afastada das minhas atividades, praticamente não estava mais viva, né? Só vegetando. Até que um dia meu esposo falou, não dá mais para ficar nessa situação, eu vou levar você a um psicólogo. E fui. E chegando lá, ele disse o quê? Você precisa ir para o psiquiatra. E aquilo ali, para mim, parecia que era sabe? Uma chuva, assim, uma tempestade caindo na minha cabeça. Porque eu perguntava para mim mesmo, como eu vou falar isso para as pessoas? Como eu vou dizer isso na igreja? Não é? Já começou por mim o preconceito. E por muito tempo eu escondi isso. Na igreja, no trabalho. Mas hoje, para a honra e glória do Senhor, eu não tenho mais vergonha de dizer. Porque hoje eu vejo que eu, em vez de olhar isso pelo lado negativo, eu olho pelo lado positivo, de que eu posso ajudar outras pessoas, de dizer assim, se eu conseguir, você consegue. Exato. Que ainda há uma esperança, que é Jesus. Que às vezes sim é necessário você entrar com a medicação, às vezes sim é necessário você fazer uma terapia. E eu ainda faço terapia e, inclusive, essa live eu falei para minha psicóloga, eu vou fazer uma live sobre o Setembro Amarelo e tudo, e ela disse, faça,
porque você é um exemplo de esperança. Porque você poderia não estar aqui. E é verdade, prima. Porque em muitos momentos difíceis, que você tem vergonha de pedir ajuda, que você tem vergonha de dizer o que você está pensando ou passando, você não vê esperança, você não vê uma direção. E o que você, a única saída que você vê é a morte. É verdade. Porque não que você queira morrer, porque, como você falou, a vida é dada por Deus. E esse Deus maravilhoso que eu amo, mas em muitos momentos eu não via outra saída. E você começa a pensar, eu estou atrapalhando a vida de todo mundo. É, Eu estou doente, eu não presto mais para nada, eu não sou mais produtiva. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu só vejo uma saída, a morte. é verdade. Mas se eu estou aqui, se nós estamos aqui, se Deus tocou no meu coração, quando eu vi aquela história do Setembro Amarelo, e aquele menino tão jovem, 17 anos, tirou a própria vida. Poderia ter sido eu, Exato. poderia ser qualquer um que está aqui. Mas se você está ouvindo, se você está aqui, ou se você conhece alguém que esteja assim, é porque Deus não desistiu da vida, da minha e da sua, ou de alguém que você conhece. Então, assim como Deus não desiste de nós não podemos desistir do nosso próximo, porque Deus manda que a gente ame o nosso próximo, como a nós mesmos. Exato. Então, a gente não pode simplesmente ignorar. Você conhece aquela pessoa, você vê que aquela pessoa está diferente, como você falou, e eu não sabia disso, que uma pessoa, para tirar a própria vida, antes ela tenta de 24 a 25 vezes, né? Então, quer dizer, são vários sinais que aquela pessoa tá dizendo. Na verdade, ela está pedindo socorro. Eu acho que até Conceição colocou aqui. Essa pessoa está pedindo socorro. E muitas vezes é ignorada. Muitas vezes é menosprezada, ignorada. E não vamos fazer isso, amados. Você que está aqui hoje, faça a diferença. Pode ser na vida de uma pessoa, mas essa pessoa vai agradecer. Porque você fez a diferença na vida dela. Você disse, ei, você não está sozinho. Ei, é como disse os cartõezinhos lá no funeral do menino. Se precisar, peça ajuda. Exatamente. Peça a Deus, Senhor, me mostra quem pode me ajudar. Mesmo que você esteja Ô, sem Tatiana, forças. Pode falar. e se a gente observar, enquanto a gente está conversando aqui, as estatísticas falam que a cada 4 segundos uma pessoa se mata. Então, enquanto a gente está conversando aqui, pessoas no mundo estão se suicidando, pessoas no mundo estão tirando as suas próprias vidas. A estatística diz também que em um ano, mais de 1 milhão de pessoas tiram a própria vida. É o segundo caso no ranking, né? O suicídio, ele fica em segundo lugar. Ele só perde para os acidentes de trânsito. E são assassinadas. Então, tudo isso é algo que a gente precisa pensar, refletir e conversar. As estatísticas estão aí, né? Como você falou, jovens estão ceifando as suas próprias vidas, homens e mulheres estão ceifando as próprias vidas. E eu queria também falar uma estatística para quem está aqui com a gente, é que 79%, Certo. entre homem e mulher, 79% dos homens que tentam suicídio se matam e 21% das mulheres que tentam suicídio se matam. Por quê? Porque os homens normalmente usam métodos mais letais, mais agressivos, mais violentos para tentar contra a própria vida. As mulheres tentam mais, mas conseguem menos. Por quê? Justamente porque elas usam maneiras menos violentas para atentarem contra as suas próprias vidas.
Eu não vou falar aqui, né, o que elas fazem, nem o que eles fazem, porque a gente não tem que incentivar. Eu acredito que tem pessoas aqui na nossa live que já teve pensamento suicida, que já pensou em se matar e que muitas vezes só quer ouvir uma maneira tranquila de fazer isso. Mas que a gente possa, assim como pessoas pensaram em fazer isso, pode, Cláudia, pode falar como mãe, claro. Pessoas que tentaram fazer isso. Depois tu pode chamar até ela, Tati, para ela dar o testemunho dela, que eu sei um pouco, sei que não foi difícil, que não foi fácil, mas eu creio que o Senhor foi com ela, né? E, enfim, foi com a casa dela, com a família dela. Mas hoje em dia eu faço psicologia também porque durante toda a minha vida cristã, eu percebi o quanto a igreja estava despreparada para tratar dessas situações. Então, eu acho que as nossas igrejas precisam falar mais sobre isso, as nossas igrejas precisam se preparar mais psicologicamente, psicólogos, enfim, não só teologia, mas a gente precisa também de psicologia dentro das nossas igrejas, porque, infelizmente, o número só cresce e a gente precisa combater isso. Não só com oração, mas com prevenção, conscientização, diálogo, acolhimento, né? Levar esperança, confiança, perseverança, ajudar, auxiliar, né? Trazer, através de Jesus, de graça e misericórdia, né, para esses corações e que a gente continue. Não é fácil, não é fácil. Uma pessoa que vive em depressão, eles têm um termo que diz que eles não vivem, eles sobrevivem, né? Então é uma sobrevivência diária, mas que, como você mesmo testemunhou aqui, que você passou e está aí bem, eu também sou uma testemunha viva disso. Eu já tive depressão, já tomei medicação por alguns anos, hoje em dia não tomo mais, graças a Deus eu, enfim, passei pela fase de tratamento, mas hoje em dia eu não tomo mais. Sou estudante de psicologia, faço psicoterapia, porque eu entendo que a gente precisa, assim como a gente precisa orar e ler a Bíblia e tomar um medicamento para hipertensão, a gente precisa também se cuidar se a gente entende que a gente tem problemas psicológicos, né? Verdade. Tem uma pergunta, Thaís, aqui, que a não aceitação da depressão se dá pelo medo da rejeição? Não entendi a última palavrinha. A não aceitação da depressão se dá pelo medo da rejeição? Exato. Alguém que está aqui na live perguntou. Exatamente, né? Nas igrejas, principalmente, né? Nas instituições religiosas, principalmente. Porque quando alguém vai falar de depressão e de sofrimento, acha que está em pecado, acha que é um pecado em oculto, acha que a pessoa não aceitou Jesus de todo o coração, acha que a pessoa não está lendo a Bíblia, não está orando o suficiente, não está servindo o suficiente. Então, as pessoas realmente, por medo da rejeição, por medo das cobranças, não fala, silencia a dor e, como você diz, só agrava, né? Então, por que muitas vezes elas têm medo dessa rejeição? Porque ouviu lá atrás uma outra pessoa que teve depressão e foi criticada, né? Eu não quero falar de igreja aqui, nem da minha, mas é fato, né? Acontece. Eu já passei por isso, acredito que você já passou por isso. As pessoas veem a gente como loucas, veem a gente como desviada, veem a gente como alguém que precisa de Jesus. Essa pessoa está em pecado e calma. Calma, isso é uma doença que precisa ser tratada como todas as outras. E assim, prima, isso é libertador, sabe? Quando a gente consegue vencer essa vergonha, esse medo de falar sobre essa doença. Uhum. E eu lembro que eu dei testemunho na igreja sobre isso, em algumas igrejas. E depois, um irmão chegou até mim e falou assim: irmã, tinha grupos de oração e era pedido oração por você, mas não diziam seu nome. Eu não sabia que eu estava orando por você. Eu só soube agora por você, que era você, entendeu? Porque, inclusive, no próprio grupo, que iam orar por mim, mas diziam, vamos orar por uma irmã
que está passando por uma dificuldade, mas não dizia que era eu, Era quase uma sabe? lepra, né? Não Então, chegue perto dela. não chegue perto dela porque ela está ali e não é para ser assim. Isso, Então, toque no assunto, né? hum, então eu fico, é de Deus, sabe, prima? Assim, Deus tem quebrado muitas barreiras, assim, em relação à minha vida sobre esse tema, não é? Primeiro que eu sou uma sobrevivente, eu digo assim, porque se eu estou aqui viva é porque eu sou uma sobrevivente, porque pensamentos assim não deixaram de passar na minha mente. E hoje em dia tem outras coisas que você pode encontrar, né? Um lazer também é importante, não é? Eu queria que você dissesse agora como ajudar quem está passando por um pensamento desse, por uma depressão, alguma coisa, como a gente pode ajudar? Certo, vamos por partes. Vamos conversar com as pessoas que estão aqui nessa live e que possam ouvir em algum momento, que estão vivendo uma situação de Amém. depressão, de ansiedade. O que você primeiramente precisa fazer é buscar ajuda, né? Você precisa entender que você precisa de apoio, você precisa de ajuda. Ajuda é essa que pode ser uma psicoterapia, que pode ser um psiquiatra, que é medicamentos, e o seu líder, o seu pastor, para que ele possa ajudar você em oração. Primeiramente, a gente precisa assumir a nossa dor, a gente precisa assumir que a gente não está bem, né? E depois que a gente Verdade. assumir isso, a gente vai buscar ajuda e a gente pode sim ficar bem. Se a gente conhece uma pessoa ao nosso redor que ela não verbalizou, mas a gente percebe que aquela pessoa anda triste, anda deprimida, anda desanimada, não se alimenta, não faz higiene pessoal, enfim, não sai. Essa pessoa está em sofrimento mental, em sofrimento psíquico. Então, essa pessoa precisa ser motivada a procurar ajuda. Porque, com certeza, essa pessoa não está tendo forças para conversar. Às vezes, o ambiente não é um ambiente, assim, tão propício a isso. Então, se você conhece alguém na sua família, na sua vizinhança, na sua igreja, que tem essas características, procure saber o que é. Outra situação também é, como a gente falou, né? Como você falou, exercício físico. A gente precisa cuidar da nossa alimentação. Tem alguns alimentos que nos ajudam a liberar algumas toxinas que suavizam a nossa ansiedade, suavizam a nossa tristeza, suavizam o nosso humor. Enfim, a gente precisa realmente buscar as ajudas necessárias e muitas vezes essas pessoas não conseguem sozinhos, eles precisam realmente de uma ajuda profissional. E eu posso dizer uma coisa a vocês, 99% dos psicólogos que estão no mercado, eles estão preparados para lhe ajudar. Eles estão preparados, eles entendem o seu sofrimento, eles estudam o sofrimento humano, eles estudam o comportamento humano para entender juntamente com você o que é que está acontecendo no seu corpo, o que é que está acontecendo na sua mente, né? E lhe ajudar. Então, a ajuda realmente é ajuda médica, psicoterapia, psiquiatria, e os nossos líderes e os nossos pastores, ler a Bíblia, buscar o Senhor. Eu poderia falar muitas outras coisas aqui, mas como a gente está sendo abrangente, eu prefiro falar assim no geral. Foi bom você ter falado em relação à qualificação dos profissionais e tudo, que eu já é uma dúvida, assim, que às vezes alguém já me perguntaram assim, mas a sua psicóloga é evangélica? Entendeu? E eu digo, eu nunca perguntei a religião dela, não, entendeu? Não sei se isso é uma dúvida que as pessoas têm, tipo assim, a terapia tem que ser, se eu sou evangélica, tem que ser com uma pessoa evangélica, uma psicóloga evangélica. Não sei se elas confundem isso com aconselhamento. Exato. Você pode falar um pouco? É aconselhamento, como você está falando, não é a mesma coisa da gente chegar e dizer o professor de reforço do nosso filho é crente, a gente não está muito preocupado com isso, porque a gente quer que ele ensine, que ele aprenda matemática. O professor de inglês do nosso filho, a gente não está muito preocupado se ele é cristão, porque a gente quer que ele ensine
inglês. Então, digamos que a psicoterapia, o terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, ele está ali profissionalmente para lidar com questões, para lidar com um problema, para lidar com uma doença. Ele não está ali para lidar com questões religiosas, entendeu? Então, jamais ele vai induzir você a ser ateu ou ser cristão. Ele jamais vai induzir isso. Então, o psicólogo ali, independente dele ser cristão ou não, ele se profissionalizou, ele estudou a psicologia, estuda 5 anos, né? Comportamento, adoecimento, dos vários tipos. E a gente sabe como é que as pessoas se comportam, como é que elas se sentem. Então, a gente estuda isso, e quando a pessoa vai para a psicoterapia, ela vai para lidar com o adoecimento, diferente do aconselhamento, né? Que aí sim a gente se preocupa. Será que aquela pessoa que vai aconselhar meu filho é cristão? Porque, sei lá, vai que ele aconselha alguma coisa, né, que não tenha na Bíblia, aí a gente se preocupa. Mas no caso da psicoterapia, isso não é tão preocupante, não, porque ela vai lidar com um adoecimento, com uma doença, né? É um problema de saúde. Certo. Tem 2 perguntas aqui. Simone pergunta sintomas da depressão. Psicólogas aqui na nossa live, viu? Flávia mesmo é minha. Ai, que bom, que bom. Seja bem-vinda. Simone pergunta sintomas da depressão e Ângela perguntou, uma pessoa pode cometer suicídio sem sintomas? De repente a pessoa, do nada... O sintoma, digamos que o sintoma é uma sensação que muitas vezes é vista e outras vezes não. Por exemplo, uma pessoa que está vivendo um problema financeiro, né? Que meu Deus, e agora? Ele acha que vai se tornar um problema para a família dele. Como é que os meus filhos vão ficar sem comida? Como é que a minha esposa vai ficar sem alimentação? Então, ele se desespera e acha que tirar para... Pronto. Tá parado a sua... Pronto, acho que voltou. Oi? Fala. Oi? Pronto, fale. Eu estava falando... Você está falando em relação a essa pessoa que do nada tira a própria vida, não é? Porque ele tá com um problema que não é um problema que foi sendo crescente, né? Foi um problema imediatista que aconteceu ali. Por exemplo, tem pessoas que falam de suicídio que vai se matar por rejeição, porque foi rejeitada no relacionamento conjugal, o namorado, o marido não quis mais, aí, ai meu Deus, eu não sirvo mais para nada, se ele não me quer, ninguém me quer, vou morrer e morre, algo bem repentino. Às vezes essa pessoa avisa, mas às vezes não. Então, os sintomas realmente, como eu acabei de dizer, basicamente a depressão e a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, problemas de borderline, de personalidade, enfim, tem que ter, em 98% dos casos, tem um adoecimento psíquico, né? Na maioria das vezes dos casos. Esse 2% é justamente essas situações cotidianas que diz respeito a situações mais assim, perdi um filho, não tenho mais, né, por que viver, aí se mata. Perdi o emprego, não tenho mais por que viver e se mata, enfim. Mas normalmente é uma doença, é um adoecimento psíquico. Simone pergunta sintomas da depressão. Então, a gente já está indo para o final, né? Eu também respondi, né? Então, os sintomas de depressão geralmente são tristeza, uma tristeza profunda, uma desesperança, uma angústia muito grande, uma vontade de morrer, de não viver muito grande. A gente pode falar também um pouco de muita ansiedade, a gente fala também em questões assim sociais, aquela pessoa que não se diverte, que não gosta de sair, que não gosta de conversar, que não funciona bem, né? Porque a gente sabe que nós normalmente gostamos de estar conversando com os nossos amigos e com os nossos familiares, ou a gente gosta de passear, de vez em quando a gente está se divertindo. Pessoas que realmente saíram já da sociedade, estão nos quartos, excluídos, tristes, geralmente essas pessoas já estão com indício de depressão. Só que a gente sabe que tem uma escala, né? Tem a leve,
tem a Uhum. mediana e tem a profunda. Então, digamos que a gente só não E a percebe essa profunda. leve, esse Certo. início, mas quando já está mais elevado, Uhum. a gente percebe. Então, os sintomas geralmente é tristeza, desânimo, angústia, medos, sentimento Uhum. de solidão. Irritabilidade, né, também. Exato. Porque às vezes as pessoas têm a impressão assim, ah, fulana tá com depressão, então, ah, mas ela tá trabalhando, mas ela tá rindo, ah, eu vi que ela postou uma foto, sabe? Acha que a pessoa vai estar ali só deitada chorando. E às vezes não, a pessoa tá com depressão do seu lado e às vezes a própria pessoa tá fazendo aquele esforço para não demonstrar. Pode falar. Existe uma diferença entre você estar triste e deprimida e você estar depressiva. Então, estar triste e deprimida é normal, Uhum, acontece, né? A gente pode estar triste, deprimida, pode estar acontecendo situações pontuais nas nossas vidas que está nos deixando triste, que está nos deixando deprimida. Digamos que uma depressão é uma coisa mais grave, uma depressão é uma coisa que faz com que você impede de trabalhar, de estudar, de se alimentar, né? Realmente você vai é como se a vida fosse esvaindo de você, né? Como se você estivesse ficando numa situação bem difícil mesmo, de adoecimento. Então, a gente, para depois não confundir as pessoas aqui, ai meu Deus, eu estou com depressão, calma. Você pode estar triste, você pode estar deprimida, você pode estar melancólica, e isso tudo faz parte do nosso dia a dia e está tudo bem. é verdade. Amada, aqui tem um CVV, não sei se você já ouviu falar. A gente está falando de como ajudar, né? A gente falou também, que é o número 188, 188, que é Centro de Valorização da Vida. Esse número, ele está disponível 24 horas. São pessoas, né, voluntárias que ficam lá para ouvir quem precisa, quem está pensando em suicídio, quem está com depressão. Então, eu estou dando esse número para ser mais uma forma de ajudar quem precisa. Ah, porque eu não tenho coragem de falar com minha mãe, com meu pai, com o meu líder. Mas você tem sim caminhos para encontrar uma saída, uma resposta. Há esperança para você. Não ache que tudo acabou, sabe, chegou ao fim. Não. Se você está aqui, se você por algum, sabe, você entrou aqui de paraquedas, ou se você veio convidado, ou se você vai ver depois, Deus diz para você, há esperança. Há esperança, e a esperança é em Jesus. Então, você não desista. Existem mil coisas, como Thaís falou, formas de a gente encontrar ajuda. E se você mesmo assim não quer falar, não quer, mas liga para esse número, conversa com alguém, desabafa, bota para fora. Às vezes você se priva até de chorar, de botar suas emoções para fora, porque eu quero mostrar que eu sou forte, que eu sou guerreira, que eu sou super mulher, super homem. E nós não somos. Somos seres humanos. Pode falar. Temos uma pergunta aqui. Cadê? Maria Fátima perguntou: uma pessoa que tem um Sim, grau de pode. timidez muito alto corre o risco de entrar em uma depressão? Veja bem, timidez, ela não é um problema, ela é um comportamento. Então, tem pessoas que realmente são tímidas por questões comportamentais. Às vezes é uma família que é mais reservada e essa criança cresce dentro desse ciclo mais reservado. Às vezes faz parte da personalidade da pessoa, né? A pessoa é mais comedida, mais calada. Então, isso não quer dizer que essa pessoa vai ter problemas de depressão por causa disso. O que pode acontecer se a pessoa sofre bullying, então sujo aqui, o negócio caiu. Se a pessoa sofre bullying, se a pessoa se sente rejeitada, sentimento de rejeição, se a pessoa tem sentimentos ruins sobre essa possível timidez,
Então, ela pode desenvolver ao longo disso uma depressão, mas necessariamente timidez não tem nada a ver com depressão. Agora tem a fobia social, que a gente sabe que tem pessoas que tratam isso, que são pessoas que têm fobia de falar em público. Tem pessoas que estão aqui, querem fazer uma pergunta, mas tem medo da exposição, tem medo de ficar exposto. Então, isso é uma fobia social. Timidez, né, faz parte da personalidade, é um comportamento, tá tudo certo. Agora, o quanto de sofrimento isso gera para essa pessoa é que pode desencadear uma depressão, entendeu? Uhum, com certeza. Não, é muito boa suas explicações. Eu acho que é, deu para entender muito bem, uma forma didática, prática. E eu agradeço, prima, pela sua participação. Eu que agradeço. Eu acho que foi Cláudia que disse que queria dar o testemunho, mas eu não sei a questão do tempo, né? Porque eu acho que já só falta 5 minutos. Eu não sei se o Instagram ele vai cortar, Combina mas antes uma disso, outra só quero live que a gente divulga e agradecer, vem pra cá. agradecer a todos. Quero agradecer. Depois a gente faz outra, né? Até com um tema assim também relacionado, outras coisas que a gente não falou aqui. Mas agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse momento de fala, de dizer que é possível, sabe? Que há esperança, que não é fácil, que não é brincadeira, mas que hoje você pode sim fazer um tratamento, você pode trabalhar, ter sua família, sabe? Seguir sua vida e mesmo sendo diagnosticada, mas eu tenho depressão, pronto, acabou, eu vou morrer por isso. Não. E outra coisa importante, você não está sozinho. Se você, como falou lá no funeral do menino, que foi isso que tocou meu coração. Se precisar, peça ajuda. Não tenha vergonha, sabe? Não tenha medo de, mas vão saber. Não importa, a sua vida é mais importante do que qualquer coisa. Então, eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, agradecer a você, Thaís, por trazer essas informações, agradecer a cada um que chegou, e que isso seja uma sementezinha que você possa plantar em outros corações. Amém. Muito obrigada, Você pode Ima. plantar. Saudades de você. Foi um prazer estar nessa live juntamente com você e todas as pessoas que estão aqui. Não sei você, mas às vezes a gente conversando não consegue ler. Me perdoe se eu não vi alguém que fez alguma pergunta, mas fica aqui o meu Instagram. Eu ainda sou estudante de psicologia, eu não sou psicóloga. Eu estou no 8º período, estudo na Unibra, mas eu tenho muitos amigos psicólogos que eu posso indicar para vocês e que vocês possam procurar ajuda. Como Tatiana falou, né, tem o número 180, tem os CAPSes, né, que são núcleos de atendimentos e acolhimento a pessoas com adoecimento psíquico, mental. Então, procure ajuda, né? Tem os líderes, tem os seus pastores, né? Como a gente falou, a gente não falou criticando as igrejas, muitas vezes é falta de entendimento, é falta de compreensão, mas esse tabu está sendo quebrado, a gente tem conversado mais sobre isso nas nossas igrejas, nós temos preparado os nossos líderes para isso, a gente tem conversado com os nossos jovens e os nossos adolescentes a respeito disso, a gente tem orientado os pais, então eu creio que né, essas lives, enfim, essas conversas, essas rodas de conversas, elas têm muito que acrescentar. Então, as informações que vocês receberam aqui, compartilhem, conversem com seus filhos, com seus jovens, nas igrejas, nas famílias, né? Como Tatiana falou, né? A prevenção, ela é muito importante. A prevenção salva vidas, né? Nós somos sobreviventes aqui de depressão, de doenças, né? E quando a gente está na depressão, a gente pensa sim em se matar. Quando a gente está muito angustiado, a gente pensa em tirar a nossa própria vida. Mas nós somos sobreviventes, porque Deus olhou para nós, a gente procurou ajuda, né? A igreja orou por nós e o Senhor nos abençoou e nos sustentou. Então, a comunicação familiar é muito importante, o apoio, né? Conversar sobre isso é muito importante. Então, hoje é o Dia Mundial da Prevenção, né, da vida. Então, vamos ajudar, vamos nos acolher, vamos amar uns aos outros. E quando você ouvir alguém falando sobre suicídio, tirar a própria vida, entenda que não é frescura, que não é cachorro latindo que não morde, não. É um problema que precisa, né, ser visto
ser analisado e ter uma ajuda, tá bom? Então, muito obrigada, foi um prazer, Tatiana. Né? Vocês me encorajaram, ontem foi Regina, hoje foi você, e a gente vê o quanto essa ferramenta aqui pode ser útil, né? Para falar sobre assuntos tão delicados e pertinentes. Então, muito obrigada, tenham todos uma boa noite, foi um prazer. Eu quero agradecer ao meu esposo que está aqui, que mandou mensagem. É como você falou, muita gente mandou mensagem aqui, eu não vi, gente, me perdoe. Quero dizer que quem está aqui pelo Instagram de Thaís, que quiser também me seguir, seja bem-vindo. Eu tenho até feito uma terapia, prima, que as pessoas estão até gostando, assim, feito uns vídeos, sabe, engraçados, rios, né? Porque falando da própria depressão, mas de uma forma alegre, sabe? E como isso tem feito bem a mim, sabe? Porque quando eu posto, eu mesma acho graça com o que eu fiz, sabe? Então, se você depois quiser dar uma olhadinha lá, porque, amada, a gente tem que, sabe, ver a vida assim também, com esses olhos de bom humor, de alegria. Tem momentos que eu tô triste, que eu realmente ainda vem aquela situação pesada. Mas aí eu tento outros caminhos e Deus tem me sustentado. Amém. 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 Obrigada. Um beijo, viu, amada? Obrigada. Para toda a sua família, para seu esposo. Amém. Muito obrigada. Um beijo. Beijo. Gente, muito obrigada. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Que vocês possam compartilhar essa live. Que depois a gente possa ter outros momentos desse, para que outras pessoas venham dar o seu testemunho, assim como eu dei, que você também, que está aí do outro lado, possa também testemunhar o milagre que Deus fez na sua vida, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Muitas vezes a gente nem sabe como Ele vai fazer, mas não importa, Ele sabe. E Ele faz milagres a cada dia. Só de você estar aqui respirando já é um milagre. Então, a sua vida é preciosa, meu irmão, a sua vida é preciosa, minha amada que está aqui nesse momento. Você não está sozinha, Deus é contigo, Deus te ama. Então, eu quero agradecer e pedir que Deus abençoe cada um de vocês. Compartilhe, mande para aquela pessoa que você ama e que Deus abençoe vocês.